Qual é o estado brasileiro com a maior taxa de alfabetização infantil? Segundo dados do indicador Criança Alfabetizada, é o Ceará. Mas até chegar ao topo do ranking foram mais de 20 anos. No já distante ano de 2004, o Ceará se viu diante de um fato nada animador: o baixíssimo índice de alfabetização de crianças, e resolveu agir. 3 anos mais tarde, em 2007, o Estado implementou o chamado Programa de Alfabetização na Idade Certa e agora é o primeiro na alfabetização de crianças até o 2º ano do ensino fundamental. Mas como isso foi possível? Por que o Ceará desponta como exemplo de alfabetização no Brasil? É o que vamos contextualizar a partir de agora aqui no DW Revista. Está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como o Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição vamos abordar o salto na educação do Ceará, que lidera os índices de alfabetização na rede pública no Brasil. Menos de 60% das crianças do 2º ano do ensino fundamental são consideradas alfabetizadas no Brasil, ou seja, abaixo da meta de 65% para 2025. Até 2030, o objetivo é chegar a 80%, número que já é atingido por apenas um estado, o Ceará, que tem 85% das crianças alfabetizadas. Só para se ter uma ideia, Goiás e Minas Gerais, que aparecem na sequência, têm 72% de alfabetização. Espírito Santo, com 71%, e Paraná, com 70%, fecham os 5 primeiros do ranking. No Ceará, pelo menos 9 municípios têm 100% das crianças alfabetizadas. E as práticas adotadas pelo Estado inspiraram a política de alfabetização em âmbito nacional, a exemplo da colaboração entre Estado e municípios. Mas o que foi que mudou em 2 décadas? O que foi feito na prática para que o Ceará figure à frente de estados que economicamente são bem mais ricos? Para encontrar essas respostas, a DW conversou com Deusirã Nascimento, diretora da Escola de Ensino Fundamental Joaquim José Monteiro, no município de Cruz, a cerca de 250 quilômetros de Fortaleza, e com Ivan Gontijo, gerente de políticas educacionais da organização Todos pela Educação. E a gente começa com a Deusirã, que vai contar um pouco o que mudou desde o tempo em que ela era aluna, depois professora e agora como diretora. Esse trabalho de alfabetização aqui na escola, aqui no município de Cruz, vem tendo um olhar para a alfabetização há muitos anos. Não é, questão de um ano anterior, 2 anos, faz bastante tempo. Estamos em agosto, já a maioria da turma já são leitores de texto. Não quando eu era aluno, mas quando eu era professora. Já se tinha um olhar com a alfabetização, não tanto como agora, comparando, né? Na época de aluno, na época de professora e hoje. Mas eu acho que as facilidades que vêm, né? Hoje em dia, com a BNCC, ela traz muitas facilidades para os professores trabalharem, assim, as tecnologias, elas estão aí contribuindo bastante para isso também, para os professores se aperfeiçoarem, mas vai, né, de cada um, né, se dedicar ou não para isso. Aqui na nossa escola, as famílias, elas são bastante presentes. O ano passado, a gente recebeu os alunos da educação infantil, assim, foi feito um trabalho bem intenso, os professores, assim, são dedicados, né, então acredito que tudo isso contribui para que os alunos sejam alfabetizados na época, no tempo que é para ser, né? Só lembrando que o BNCC, sigla citada pela diretora, é a Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo direcionado às redes de ensino no Brasil. Deusirã, e quais seriam algumas das estratégias específicas desse trabalho de alfabetização? A gente cria uns projetos de leitura, escrita nessas turmas, né? Em todas as turmas, mas principalmente nessas turmas de alfabetização, mas em todas as turmas acontece, da educação infantil ao 9º ano. É criado projetos, a gente senta, cria, analisa assim, faz uns projetos. Aqui a gente não tem um acervo grande de livros, a gente fez uma época umas campanhas aí para arrecadar livros. Faz tempo que não vem livros para os anos iniciais. A gente se reúne, né? E esses incentivos de leitura, esses projetos de leitura, geralmente final de mês, de semestre, é feito um apanhado de tudo. E assim, a gente tem esses manejos, né, assim, para
tentar fazer com que a alfabetização ela aconteça da melhor forma, né? Que é que a gente tem um poste também bastante significativo, que é o cuidado com a formação do professor. Ter uma atenção melhor com isso, né? E professor é uma profissão que tem que estar se atualizando frequentemente, né? Eu sempre falo isso aqui para os professores, falo para os coordenadores, assim, que nós que trabalhamos com conhecimento, nós precisamos estar frequentemente nos atualizando, né? E qual é o maior ou os maiores desafios no processo de alfabetização? A desatenção, as crianças estão mais distraídas, elas estão muito mais aéreas, assim, o foco é muito reduzido, a atenção é muito pequena, prestam atenção ali, mas é uma coisa rápida, 10, 15 minutos já. Assim, a gente precisa estar se reciclando, porque o aluno ele tem um celular na mão, toda hora ele tem algo diferente ali, em questão de segundos. E na sala, se você não se renovar, vai ficar ali muito monótono e não vai chamar atenção, não vai gerar interesse para eles, né? Por isso que a gente precisa estar buscando novos conhecimentos para poder até lidar com isso. Bom, e agora eu converso com o Ivan Gontijo, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Ivan, o que as escolas do Ceará têm feito ou o que fazem de diferente para estar na frente do resto do Brasil? Bom, eu acho que a primeira coisa que explica o êxito do Ceará é que essa política vem sendo implementada no Ceará, da alfabetização em regime de colaboração, desde 2007. Então, tem quase 20 anos que essas políticas com essa característica, que são políticas que o governo estadual fornece apoio técnico, e aí quando a gente fala de apoio técnico, significa o quê? Fornece avaliação, material didático, formação para professores, formação para secretarias municipais, então muito apoio técnico e também incentivos financeiros. Então o Ceará, por exemplo, foi o pioneiro no ICMS Educação, que é uma legislação que as cidades que melhoram na alfabetização recebem mais recursos do ICMS. Então acho que a grande questão que explica o sucesso do Ceará e por que a meta do Ceará é muito mais elevada do que a de outros lugares é que esses programas de alfabetização em regime de colaboração no Ceará são implementados há muito tempo. Então, se você fizer um paralelo, por exemplo, com São Paulo criou o seu programa de alfabetização em regime de colaboração no ano passado. E, por fim, um elemento que eu acho interessante do caso do Ceará é que, por mais que essa política já tenha sido implementada há muito tempo lá e o Ceará já parte de patamares muito altos, o Ceará ainda consegue evoluir. Então, se você for comparar os indicadores, o Ceará estava com 84,5% de crianças alfabetizadas e conseguiu evoluir em 2024 para 85,3%. E quando você está num patamar muito alto, a tendência é você cair muitas vezes, porque é difícil você crescer muito. E o Ceará, mesmo estando nesse patamar alto, continua melhorando seus indicadores e bateu a meta de ter 80% de crianças alfabetizadas. Ou seja, o Ceará ele já bateu a meta, que é a meta do Brasil para 2030. O Ceará já conseguiu bater em 2025. E como foi que se deu esse processo, Ivan? Como que as políticas públicas se espalharam a partir do interior para o resto do estado? Essa história do Ceará ela é muito interessante porque ela mostra um pouco sobre governança de políticas públicas passando por diferentes entes. Por quê? A questão da alfabetização ela começou a ser resolvida no município de Sobral. Sobral foi o primeiro município a construir uma política de alfabetização estruturada que garantiu que a maioria das crianças conseguissem se alfabetizar na idade certa. E Sobral era a terra do Cid Gomes, que foi prefeito de Sobral durante 2 mandatos, e quando ele assume o governo estadual do Ceará em 2007, ele está muito com essa cabeça de como que eu consigo reproduzir a experiência que tivemos em Sobral no Ceará como um todo. E aí ele traz muitas das pessoas que estavam na liderança da Secretaria de Educação de Sobral para o governo do estado, e aí eles passam a pensar com uma outra cabeça. Por quê? Na alfabetização, a responsabilidade é dos municípios. Então são os municípios que estão ofertando os primeiros anos do ensino fundamental. E aí a sacada que eles tiveram foi, tudo bem que está na mão dos municípios, mas eu não posso deixar os municípios sem nenhum apoio, porque senão eles não vão conseguir, porque os municípios normalmente são muito pequenos, eu não posso achar que cada município vai conseguir criar sua própria super política de alfabetização. Então foi aí que se teve essa sacada do Estado coordenar a política de alfabetização no território, e o Ceará começou a fazer isso em 2007, obteve muito êxito. A partir de 2015, muitos estados passaram a reproduzir essa política
política do Ceará nos seus estados. Então, os pioneiros foram Pernambuco, Espírito Santo, Piauí. E aí, quando chega esse mesmo grupo, que é o mesmo grupo político que começou lá em Sobral, no Ministério da Educação, então o ministro Camilo implementou durante muitos anos o PAIC no Ceará, que é essa política de alfabetização em regime de colaboração. A Isolda, né, foi a secretária em Sobral, foi secretária no Ceará e era uma liderança do Ministério da Educação. Então, essa turma que veio do Ceará tentou o mesmo esforço que fizeram de sobralizar o Ceará em 2007, agora usando o mesmo paralelo, cearalizar o Brasil, com todos os estados tendo as suas políticas de alfabetização em regime de colaboração. E hoje no Brasil, praticamente todos os estados já têm estruturadas suas políticas em que o governo estadual apoia, do ponto de vista técnico e financeiro, os municípios para melhorarem os seus indicadores de alfabetização. E como essa política que começa em Sobral e se espalha para outros municípios e também outros estados do Brasil se estrutura? Quais são as estratégias dela? Acho que tem dois elementos que são muito importantes. Uma primeira coisa é como que você apoia os professores para que eles consigam alfabetizar melhor os estudantes. Então você coloca lá os professores, só que eles precisam de uma caixa de ferramentas para trabalhar com os alunos. O que você coloca na caixa de ferramentas desses professores? A primeira coisa são as avaliações. Então, os professores precisam avaliar os alunos para que eles consigam acompanhar a sua evolução no processo de alfabetização. Lembrando que no Brasil a alfabetização tem que acontecer até o segundo ano. E os alunos vão passando por fases, né? Ele está no pré-silábico, ele vai passando para o silábico, alfabetizado. Então, você precisa garantir que os professores tenham acesso às avaliações que são feitas pelo município e que eles também saibam produzir suas próprias avaliações para irem acompanhando os alunos ao longo da sua trajetória. Isso é uma ferramenta, as avaliações para monitorar o processo. Outra ferramenta, os materiais didáticos, né? Então, ao invés de cada professor ter que montar o seu material didático, você fornece materiais didáticos estruturados para os professores e são materiais didáticos que os alunos vão fazendo na sua sala. E aí, na formação de professores, você ensina os professores a como usar esse material didático. Então, a formação de professores, ela é um momento em que os professores discutem os resultados da avaliação, discutem os usos dos materiais didáticos, e aí essas são algumas das ferramentas que os municípios vão colocando na mão dos professores para que eles consigam garantir que os alunos sejam melhores alfabetizados. E aí, por fim, também tem uma parte importante de quando você identifica que um aluno está ficando para trás, como que você dá reforço e dá mais apoio para esses alunos, que não adianta nada você alfabetizar muitos alunos deixando alguns para trás. Então a meta aqui é realmente 100% das crianças alfabetizadas. Então tem essa dimensão que é o que a gente chama de um combo pedagógico de apoio aos professores. Só que o grande sacada que foi que o Ceará teve, que é a lógica dessa política, que é ao invés de cada município montar a sua avaliação, o seu material didático e a sua formação de professores, isso é feito no nível estadual e aí cada município implementa a sua política a partir desses insumos que são produzidos centralizados no governo estadual. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento, que foi uma coisa que deu muito certo no Ceará, é que assim, não adianta nada você fazer isso se você não tiver compromisso político. Então, compromisso político de que os prefeitos vão investir na educação, vão escolher bons secretários de educação, vão blindar a Secretaria de Educação de interesses puramente político-partidários, não vão deixar que os vereadores indiquem os diretores de escola, então vão colocar diretores de escola que sejam capacitados. E aí a grande sacada disso, que é o que hoje essa lei já vale no Brasil inteiro, é o ICMS Educação, que é quem melhora os indicadores de alfabetização, recebe mais recurso. E esse recurso, ele não é carimbado para usar na educação. Então o prefeito, por exemplo, que melhora a alfabetização, ele vai ter mais dinheiro para construir uma ponte, uma praça, entre outras coisas. Então tem um incentivo político muito forte para que a alfabetização seja um foco também das lideranças. Esse combo foi o que fez o Ceará conseguir melhorar e o que hoje está se tentando reproduzir a nível nacional, porque a legislação do ICMS também ela é válida hoje no país todo. Apenas o Rio ainda não aprovou a sua legislação do ICMS, mas em todos os outros estados, os prefeitos que mais melhoram na alfabetização ficam com mais dinheiro no bolso. Para encerrar, Ivan, eu queria falar um pouco sobre o analfabetismo funcional, problema muitas vezes crônico no Brasil. É possível resolver isso?
Você tem alguns indicadores aqui. Por exemplo, você tem um indicador que olha para pessoas analfabetas com mais de 15 anos no Brasil. E esse indicador hoje ele é baixo, ele está na casa de mais ou menos 7% da população, mas ele vem caindo ano a ano, especialmente por conta de um critério vegetativo, né? Então as pessoas mais velhas, normalmente são onde tem a maior taxa de analfabetismo, porque elas não tiveram acesso à escola, elas vão falecendo, esse indicador vai caindo, o EJA também pode ajudar. Mas o desafio que você tem no Brasil, e esse é um dado que a gente ainda não tem, são os chamados analfabetos funcionais, né? E aí tem alguns estudos que mostram que cerca de 1/3 dos adultos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, que não têm capacidade de ler e interpretar textos muito simples. E para a gente conseguir resolver esse problema, tem uma coisa importante que é melhorar as políticas de EJA, né? Que é a educação de jovens adultos, mas o que a gente precisa é fechar essa torneira, que é garantir que as pessoas sejam alfabetizadas na idade certa. E ser alfabetizado na idade certa no Brasil é no início do fundamental. Então, a gente, nas nossas legislações, está previsto que as crianças têm que se alfabetizar até o 2º ano do ensino fundamental, que é o que a gente chama da idade certa. Porque se a pessoa não se alfabetiza na idade certa, ela vai tendo muita dificuldade ao longo da sua trajetória escolar, e não só na disciplina de língua portuguesa. Se você não é bem alfabetizado, você não consegue resolver uma questão de geografia, você não consegue resolver um problema de matemática. Então, é realmente o início da trajetória, que se a gente consegue garantir uma base muito bem feita, a trajetória dessas crianças vai ser muito mais fácil. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu agradecimento a Deusirã Nascimento e ao Ivan Gontijo pela participação e informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. Produção Jéssica Moura. A revisão final é da Luísa Frei e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.